Bem-vindo a mais uma videoaula do 11º ano, Matemática Simples. Na videoaula de hoje vamos estudar as características da função tangente e vamos também falar um pouco sobre este conceito de paridade de função, funções pares e funções ímpares. Ora, para começar, vamos começar primeiro por ver aqui as características da função tangente. Eu já meti aqui a função tangente na calculadora, com uma janela, só para vocês ficarem aqui com uma ideia de qual é que é o gráfico desta função tangente. Há aqui algumas características que se nota que são bem diferentes das características da função seno e da função cosseno, que foi aquelas que estudámos na última videoaula. Ora, a função tangente já não tem domínio R. Não tem domínio R porquê? Porque não existem tangentes de ângulos verticais, tais como o π-meios, o 3π-meios, o 5π-meios, por aí fora. Nós já tínhamos visto, quando falámos dos quadrantes do, do círculo trigonométrico, que há certos ângulos cuja tangente não existe, que são todos os ângulos verticais, que já agora vão coincidir justamente com os zeros da função cosseno. Porquê? Porque a tangente de um certo ângulo alfa é seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Ora, se o cosseno for zero, vamos estar a dividir por zero. E nós sabemos que não podemos dividir por zero. Por isso é que a tangente não existe nos mesmos pontos dos zeros da função cosseno. Ou seja, o domínio da tangente será R, exceto todos os ângulos verticais que nós representamos na forma π meios mais meias voltas mais kπ, com k pertencente a z. Não sei se recordam, nós na última aula falámos deste conceito do kπ representar meias voltas e do 2kπ representar voltas completas. Ora, mais uma vez, e um pouco ao contrário daquilo que acontece com o seno e com o cosseno, que variam sempre entre -1 e 1, a tangente tem como contradomínio R. Existem tangentes de ângulos a valer 1 milhão, por exemplo. Qualquer valor é possível. Quanto ao período, a tangente também é ligeiramente diferente do seno e do cosseno. Lembram-se que precisávamos de 2π dar uma volta completa ao círculo trigonométrico até a função seno ou cosseno se voltar a repetir. A tangente tem um período mínimo positivo igual a π. Ora, porquê? Porque se nós fizermos tangente de π mais alfa, isto vai ser exatamente a mesma coisa que a tangente de alfa, porque, de acordo com a redução, isto vai estar no terceiro quadrante. No terceiro quadrante a tangente é positiva e não há aqui trocas de funções. Ora, como consequência do facto do contradomínio da função tangente ser R, a função tangente não tem extremos. Portanto, nem tem máximos, nem tem mínimos. A única coisa que a tangente tem são os zeros. Ora, se os ângulos verticais são os ângulos onde a tangente não existe, os ângulos horizontais, como é o zero, o π, o 2π, por aí fora, o π, o 2π, o 3π e também os negativos, o menos π, o menos 2π, os ângulos horizontais são os ângulos onde a tangente é igual a zero, que agora vai coincidir com os zeros da função seno. Porque, mais uma vez, tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Se o seno for zero, esta divisão vai dar zero. Ou seja, a tangente e o seno partilham dos mesmos zeros. São exatamente os mesmos ângulos. Ou seja, os zeros da tangente vão ser zero mais meia volta, zero mais kπ, que no fundo metemos só como sendo kπ. Quanto à monotonia, a função tangente é sempre uma função crescente em todos os quadrantes. Portanto, a função tangente está sempre a crescer. Ora, vamos só resolver muito rapidamente aqui um exercício sobre a função tangente. Vermos aqui três ou quatro linhas desta função. A primeira linha, atenção que estamos a definir aqui uma função em R. Portanto, quando não dizem nada, nós estamos a considerar a função definida como real de variável real. O domínio não vai ser bem R, está bem? Que é logo a primeira linha. Quando eles nos pedem um domínio de uma função como esta, nós já sabemos que temos que retirar todos os ângulos verticais na forma π meios mais kπ com k pertencente a z, claro. Não se esqueçam de indicar isto, senão têm um desconto escusadamente. Ora, determine a imagem dos pontos de H de abscissa menos π terços mais kπ. Ou seja, eu no fundo quero calcular o H de menos π terços mais kπ. Ou seja, quero a tangente de menos π terços mais kπ. Ora, como o período da tangente é π, estar este kπ a somar ou não é a mesma coisa e ficamos apenas
com tangente de menos π terços. Se quiserem ir à calculadora, isto vai dar menos raiz 3, ou também podem utilizar aqui redução ao primeiro quadrante. Próximo, determina a expressão geral de todos os objetos cuja imagem é menos um. Ou seja, queremos igualar esta função h de x a menos um. Vamos igualar a tangente de x a menos um. Se quiserem na calculadora podem ir buscar um ângulo. Podemos fazer aqui uma pequena batota, que já que estas calculadoras dão valores exatos, aproveitem para isso. Caso contrário, teríamos que ir um bocadinho àquele. Já vos vou explicar como é que se pode fazer isto. Vamos só fazer aqui tangente de menos um, só para confirmarmos que isto vai dar menos π quartos. Ou seja, uma das soluções será o menos π quartos. Para obter as restantes soluções, basta juntar-lhe kπ. Porquê? Porque a função tangente repete-se de π em π. Então, se eu tiver um ângulo que está aqui no quarto quadrante, que é o menos π quartos, que tem a tangente a valer menos um, se eu lhe juntar meia volta, vou ter outro ângulo, neste caso vai parar ao segundo quadrante, onde a tangente também vai ser menos um. Se eu lhe juntar outra meia volta, portanto, por isso é que eu tenho que dizer que este k pertence a z. Se eu juntar meias voltas ao ângulo que a calculadora me dá, eu vou chegar à mesma solução. Já agora, outra maneira de chegarmos a este valor, para quem não tem esta calculadora, lembram-se que naquele quadro do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos 30, 45 e 60, era justamente o ângulo de 45 graus ou de π quartos que tinha a tangente a valer um. Mas eu não quero a tangente a valer um, eu quero a tangente a valer menos um. Para isso, basta-me ir ao quarto quadrante, ou menos 45 graus, para ir buscar um ângulo cuja tangente seja igual a menos um. Por isso é que a calculadora também me devolveu o valor menos π quartos. Quanto à última pergunta, mostre que 5π é o período da função h. Aqui bastava justificarmos por escrito que, como o período mínimo da função tangente é π, qualquer múltiplo deste valor também será um período da função. E como o 5π é múltiplo de π, então ele também é um período da função. Não é, é o período mínimo, está bem? Último ponto que eu queria falar com vocês era um pouco sobre esta questão das funções pares e funções ímpares. O que é uma função par e o que é uma função ímpar? Graficamente, uma função é par quando ela faz uma simetria perfeita relativamente ao eixo dos y. Analiticamente, teria que acontecer isto: f de menos x igual a f de x. Uma função é ímpar quando esta simetria é uma espécie de simetria invertida. O que ela fizer deste lado, ela faz do outro voltado ao contrário. Portanto, é quase como se tivéssemos feito uma simetria para este lado e depois tivéssemos virado ao contrário. Isto até é uma simetria relativamente à origem. Quer isto dizer que, enquanto que aqui trocamos só os sinais do x, por exemplo, se aqui o x fosse mais um e aqui o y 3, aqui o x seria menos um, mas o y continuaria a valer 3. Aqui trocam os dois de sinal, está bem? Troca o sinal do x e troca o sinal do y. Por isso é que é uma simetria relativamente à origem do referencial. Neste caso, o f de menos x é igual a menos f de x. E o que eu queria testar com vocês era qual daquelas três funções é que é par e qual delas é que é ímpar. Vamos estudar o seno de menos x, o cosseno de menos x e a tangente de menos x. Por redução, vamos só aplicar aqui a redução, que nós já tínhamos falado sobre ela antes. Se nós marcarmos um x pequenino, o menos x calha aqui no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é menos, o cosseno é mais e a tangente é menos. Se não estão a perceber isto, vejam o vídeo, por favor, sobre a redução ao primeiro quadrante, para isto se tornar mais claro. Ora, as funções aqui não trocam. O seno mantém o seu valor, apenas troca o sinal, mantém o seu valor absoluto. O cosseno mantém mesmo o seu valor, os cossenos são os dois positivos e a tangente só troca de sinal. Quer isto dizer que, como o seno de menos x é menos seno de x, a função seno será ímpar, porque está aqui nesta situação. O f de menos x dá igual a menos f de x. O cosseno é par, porque o menos simplesmente desaparece dentro do cosseno. E a tangente será ímpar. Vamos só confirmar na sebenta como é que estão os gráficos das nossas funções trigonométricas para conseguirmos confirmar isso mesmo. Olha, vamos começar aqui pelo cosseno. Faz ou não faz um espelho perfeito relativamente ao eixo dos y? Faz uma simetria, não é? O seno faz uma simetria invertida. Esta curva aparece deste lado virada ao contrário. E a tangente deste lado está assim, deste lado está virada ao contrário. Por isso é que seno e tangente são ímpares. O cosseno é a única das três que é uma função par. Ok? Eu acho que com isto você já tem condições
para então começarem a aventurar-se nos exercícios que envolvem estas três funções trigonométricas. No fundo, conhecer um bocadinho as características das funções trigonométricas. Eu diria que o que é fundamental aqui será domínio e contradomínio, conhecer os períodos de cada uma destas funções, zeros, máximos e mínimos, e depois a monotonia. Como extra, isto que falámos agora sobre a paridade destas funções. Espero que esta aula tenha sido útil para vocês. Caso tenham alguma dúvida ou queiram comprar o nosso Sebenta, deixem uma mensagem aí no na nossa caixa de comentários. Até breve.